uma família numerosa, sabe? E meu pai e minha mãe eram muito musicais, minha avó também cantava na igreja, de maneira que a família inteira sempre nutriu uma especial tendência pela música. Todo mundo cantava junto. Por exemplo, a gente jantava e depois do jantar sempre a gente se reunia debaixo de um jasmineiro que era o mais florido, pareciam aquelas estrelas assim prateadas na frente da casa. Então, a família toda se reunia, mamãe cantava, papai cantava, eu fazia um solo, e havia os agregados, vinham os vizinhos também, se ajuntavam para cantar. Eu até fiz um poema uma vez, chamado Serenata em Minas Gerais, que está num disco meu. E até no Natal, o Natal lá em casa era uma coisa muito disputada, porque os vizinhos, como é que vai ser o Natal? Então, tinha um coral de crianças que cantavam como anjos, todos tinham voz, é impressionante. Nessa família, então, tinha vozes muito especiais. Eu tenho um irmão que é médico, que foi prefeito de Congonhas, o Mauro Godoy, talvez você conheça, e o Mauro foi a mais bela voz universitária do Brasil, quando ele estudava medicina. Depois era muito malandro, foi prefeito lá de Congonhas, ficava naquela seresta, bebia umas e outras, e aí ele deixou mesmo de cantar. Tem o Amauri, que tem uma voz de soprano não, desculpa, Amauri, de barítono, muito bonita, e ele toca violão e canta, tem uma voz linda. Tem a Pitucha também, que canta muito bem, tem a Ana Maria, tem a Tereza, tem a Dedéia, tem todo mundo canta. Tem uma música que é dedicada ao meu pai, que ele cantava para minha mãe cantava para ele, Gondoleiro do Amor. E depois tem outra, Na Casa Branca da Serra, que minha mãe cantava na Casa Branca da Serra, cantava Gondoleiro do Amor. Teus olhos são negros, negros, como as noites sem luar, são ardentes, são profundos, como o negrume do mar. E a minha mãe cantava ele. Na Casa Branca da Serra, que eu fitava horas inteiras entre as esbeltas palmeiras, ficaste calma e feliz. Depois da morte dos meus pais, a coisa arrefeceu no sentido que eles eram a pilastra, né? Aquela coisa forte que unia toda a família. Todo mundo almoçava e jantava aos domingos em casa. Então, era uma família muito musical. Eu cresci no meio disso. Comecei a estudar canto com a dona Honorina Prates Campos, aqui em Belo Horizonte, que era uma professora muito boa, e aí eu comecei a aparecer nos concertos. Eu era contralto, cantava Sansão e Dalila, que era uma voz assim grave. Mon cœur s'ouvre à ta voix, comme s'ouvrent les fleurs. Ia por aí. Depois, a minha voz, eu era apaixonada pelas Baquianas número 5 de Vila Lobos. Aí a voz foi tomando jeito e foi ficando mais de soprano, embora eu tenha um registro muito amplo, né? Eu não tinha outra coisa melhor para fazer, eu comecei a estudar canto. E porque tinha realmente um destaque aqui, em todos os concertos que eu ia, todo mundo gostava. E minha família, então, num tempo que eu não sei quando, porque eu sou muito ruim de data, a família mudou-se para o Rio para poder estudar canto. Estudei com o professor Gambardella, Pasquale Gambardella. Pasquale Gambardella já era velhinho
e era um italiano, e ele foi contemporâneo de Caruso, veja você. Era um professor extraordinário. Você vai me ouvir cantando Sabiá, Travessia, Casinha Pequenina, com uma voz assim, mediana, uma voz do povo, naturalmente colocada com um certo cuidado de voz e tal, mas uma maneira popular de cantar. E depois você vai me ouvir cantando do outro lado a música napolitana. Coro Ingrato, eu já extravaso, já solto o vozeirão assim como se fosse uma ópera. Então, é bem diferente. Eu adoro música napolitana, eu adoro cantar seresta, adoro cantar Vila Lobos. Cada hora tem a sua emoção. A arte musical não é apenas a teoria. A arte musical principalmente tende a ter uma vocação muito grande, muito extraordinária para você exercer uma arte, em qualquer setor. Se você é um pianista excelente, não basta ser só excelente, tem de ser um artista. Tem de ter coração, tem de ter alma, tem de se expressar e comover. Porque, por exemplo, no meu campo, cantar é chegar até o coração dos homens, é comovê-los, é tocar a periferia, é arrepiar, é qualquer coisa assim. Posso me queixar, porque eu já cantei quando eu menos esperava. Tudo que eu fiz na vida foi mais ou menos assim, sem que eu tivesse provocado. Fui convidada para diversas. Cantei poucas óperas, mas todas foram marcantes. E é muito difícil porque há uma política cultural muito grande. Haja visto, você vê que aqui em Belo Horizonte, quantas vezes eu canto na ópera. Todas as vezes que eu cantei foram vezes que marcaram. É difícil porque há uma... É um meio como todo meio na política, é também um meio de política. É um meio de muito conchavo, é um meio de... Mas quem tem valor sempre sobressai. Precisa de ter muito talento, precisa, sobretudo, ter muita política, e gostar de aparecer mesmo. Não é muito assim o meu caso. Depois de ter cantado muito, ter ganho muitos concursos, eu ganhei uma bolsa. Fui com o Madrigal para a Europa, Madrigal renascentista, que se formou na minha casa. Começou primeiro o Madrigal na casa de Carlos Alberto Fonseca. Começou o Madrigal lá e depois veio o maestro Isaac, que veio de São Paulo, e começou a firmar o Madrigal como um coro quase profissional. E eu entrei como solista do Madrigal. Minhas irmãs todas entraram e foi um coro dos mais bonitos do Brasil e talvez do mundo. O Madrigal se deslocou, então, da casa de Carlos Alberto Fonseca e foi lá para a minha casa, para a casa dos Godóis. E na sala de visita, não havia sala de visita, era a sala do Madrigal. As visitas chegavam e iam para a cozinha. E mais tarde, então, o papai fez um apanhado em cima de uma garagem onde o Madrigal costumava ensaiar. O Madrigal começou a se destacar e foi para a Europa. E eu fui com o Madrigal também. E cantando lá, você vê pelas críticas como é que falavam, né, sobre o Madrigal e sobre a minha voz. E depois, então, eu resolvi ficar então, na Europa. Fiquei na Alemanha. O Madrigal voltou e eu fiquei na Alemanha, Freiburg. E lá eu estudei com uma professora, Marguerite von Winterfeld, que era uma cantora cega extraordinária, que foi professora também do Fischer-Dieskau, que é um dos maiores barítonos do mundo. E depois de um mês, a coisa mais impressionante, eu já estava dando concertos na Alemanha. Dei concertos em Bonn,
dei concertos em Freiburg, em algumas cidades ali por perto. E a professora dizia que eu já tinha nascido com uma voz natural, naturalmente colocada. Fui depois para a América do Norte. Não é o Madrigal, foi a América, eu também fiquei por lá. E fiz então quando era embaixatriz do Brasil, a Dora Vasconcelos, que é uma poetisa brasileira, e ela me ouviu cantar e ficou muito entusiasmada. Falou, você vai ter de cantar para Bidu Sayão. Eu falei, meu Deus, quem sou eu e tal? Não posso fazer isso. Ela marcou, então, uma data com a Bidu Sayão, que era muito difícil de marcar. E lá fui eu, mas não levei música, não levei nada. E a Bidu, então, falou, olha, Maria Lúcia, vou dizer uma coisa, eu não sou de fazer elogio, eu não aprecio, assim, de ajudar ninguém, porque é uma coisa muito difícil e de muita responsabilidade. Eu falei, mas Bidu, eu não vim aqui cantar para você, eu vim aqui para conhecer a maior cantora brasileira de todos os tempos. Eu vim para me sentir honrada, assim, de conhecer você. Não, tal, e canta, mas eu não sei tocar piano. Eu falei, eu também não sei e não posso cantar. Ela deu uma notinha lá e tal, canta as baquianas, mesmo a capela. E eu cantei e ela ficou muito impressionada. E telefonou na mesma hora para o empresário dela, o Judson O'Neill. E eles marcaram, então, uma audiência, uma audição para os empresários lá de Nova York. Eu fui, cantei, eu não tinha a menor intenção de fazer, nunca tive, nunca fui carreirista. Cantei assim com a maior simplicidade e tal. Eles gostaram muito e eu voltei para o Brasil, porque eu tinha uma opção de coisa para cá, não dei a menor importância a isso, como se fosse mais um concerto, mais uma apresentação. Aí me chamaram para cantar no Carnegie Hall com Stokowski. Leopoldo Stokowski, então, me apresentou. Antes disso, porém, o Stokowski fez uma audição no princípio do ano para poder fazer todos os concertos do ano no Carnegie Hall. E chamavam um violinista, um cantor, um violinista, a Miss Godoy. Eu entrei com a minha empresária, que era uma senhora assim vastíssima, e ele falou, pode começar a cantar. Mandou a empresária cantar, mas era eu assim, toda encolhida, morrendo de medo com aquele homem maravilhoso que eu tinha visto no filme da Diana Durbin, 100 Homens e uma Menina. Eu falei, mas que coisa maravilhosa cantar com esse homem, que coisa fantástica. Muito bem. Ele me ouviu cantar e começou a tomar nota. Canta isso, canta aquilo, canta baquianas brasileiras, eu cantei as baquianas. Aí ele assentou e começou a falar, canta mais isso. Você tem uma voz de meio soprano muito rara. O Sayão veio ao Brasil já com 92 anos. É uma figurinha extraordinária, a Bidu Sayão, de uma energia extraordinária. E ela foi muito bem vestida, foi num carro altíssimo, lá em cima, não sei como é que aquela mulher conseguiu ficar lá em cima. E eu fui à frente de um carro do Teatro Municipal, segura tinha uma espécie de um pau, de uma coisa assim, eu segurei e fiquei, mas aquele negócio tremia todo, é um negócio terrível. Eu, de vez em quando, eu Maria Lúcia Godoy! Eu fazia assim, parecia o presidente da República. De repente toca o telefone, a Pitucha atende e fala, ó, estão te chamando no telefone. Eu falei, quem é que é? É o Léo. Que Léo? Leopoldo Stokowski. Eu falei, minha nossa, mãe. Então, ele me chamou ao telefone e marcou, então, uma entrevista com ele para eu cantar
ao piano com ele acompanhou e tudo, e falou, você vai cantar comigo, vai abrir a temporada do Carnegie Hall. E você vai cantar, então, as Baquianas, vai cantar Vila Lobos, né, as Baquianas, vai cantar a Canção do Carreiro e o Magnífico de Bach. Enfim, o programa todo era quase só eu. Foi uma primeira audição, assim que eu não podia, nenhum artista poderia desejar melhor. O começo dessa eclosão, assim, da minha voz foi realmente no Carnegie Hall. Ali eu tomei contato, assim, poxa, eu posso ser uma cantora no mundo. Eu posso ser, nunca disse que serei. E aí começaram, o empresário Judson Neal começou a me contratar para uma série de concertos de norte a sul do país. Fui até Augusta, no Maine, cantei em todas as cidades, era todo dia, era uma coisa. Aí até que eu me cansei, falei, não, vou me embora. Cantei 30 cidades do Japão, 30 províncias do Japão, fui a Kyoto, Kobe, Tóquio, mil cidades, e tive a oportunidade de conhecer o povo japonês. Eu viajei quase a Europa inteira, e fui a Bagdá também, cantei no Oriente Médio e no Japão, né? Cantei em Bagdá, num teatro maravilhoso. Era a época da guerra Irã, Iraque. Fui convidado pelo diretor do teatro lá para cantar, e eu fui cantar em Bagdá, um teatro maravilhoso, todo de mármore, uma coisa lindíssima. Lá na porta do teatro tinha um ninho de metralhadora, assim, tá? Todo mundo que entrava tinha de mostrar o que tinha dentro da bolsa, etc. Em todas as ruas tinha um retrato enorme de Saddam Hussein, e todos os homens tinham o mesmo bigodinho, a mesma coisa, iam para as ruas, os cafés, só os homens. O homem não andava com mulher, mas andava com homem, de mãozinha dada. Sim, pois não podiam andar com as mulheres sempre andavam para trás. Agora parece que está havendo uma certa melhora lá no Iraque. A ovação do público é uma coisa maravilhosa, é um sentimento assim de completa, como se diria, é um êxtase, você chegou ao cume. Quando você sai de um concerto onde você conseguiu transmitir para um público a sua alma, o seu coração, uma espécie de uma osmose, é uma coisa que liga o artista com o público, é uma fascinação extraordinária, é um carisma que você exerce, o público está ligado a você de uma maneira extraordinária. Então, aquilo, é um ato de amor. Um dos homens mais encantadores que eu já conheci, de maior carisma, com um sorriso assim mais cordial, ele conquistava todo mundo. Tanto que ele era amado pelo povo de uma maneira extraordinária, né? Era um homem que podia ter os seus defeitos, que ninguém escapa disso, mas era realmente um líder. Ele era um líder. E era amigo dos seus amigos, profundamente amigo. Um homem que trouxe alegria, que trouxe esperança, não é? Que era um homem, era o pé de valsa, mas dançar mesmo bem, ele não dançava muito bem, não. Eu já cheguei a dançar uma vez com ele, era 1, 2, 3, 1, 2, 3, era muito engraçado. Mas era um homem extraordinário. Quando o Madrigal esteve em Brasília, foi logo depois da fundação de Brasília. Ele chamou lá da inauguração de Brasília. Eu cantei na inauguração de Brasília também. Cantei a missa da coroação de Mozart e cantei na primeira missa de Brasília, com os índios, todos vestidos a rigor, né? E quando eu cantei o Panis Angélicos, eles faziam aquela coisa, aquele barulho dos índios, aplaudindo, é como eles aplaudem. E o JK sempre me pedia, quando foi a Eisenhower, eu cantei com o Madrigal. Quando a Eisenhower foi entrando assim no salão, estava o Madrigal colocado, cantando Glory, glory, hallelujah,
Glory, glory, aleluia, que era a música da terra dele. Aí o Eisenhower mandou o intérprete dele me perguntar. Pergunta a mocinha, era então mocinha, pergunta a mocinha qual a idade dela com uma voz tão poderosa. Então, eu falei com o intérprete, olha, pois diga a ele que isso é um segredo de Estado, não posso falar. Voltou, ele riu muito, eu vi ele rindo de lá, e diga a ela que eu insisto. Mandou dizer que ele insiste. Diga a ele que eu já fiz 21. Ele então falou, me too! Aí o JK virou, tirou o sapato, como era do hábito dele, perto do Eisenhower e tudo, a gente via aquilo claramente. E falou, Maria Lúcia, agora canta o nosso material, canta a Tiflor do Céu. É a Tiflor do Céu, aquela seresta de diamantina, né? É a Tiflor do Céu que me refiro neste treino de amor nesta canção. Antes da morte do JK, ele me chamou para ir à fazenda dele, que estava uma lua gloriosa, que ele estava com saudade de me ouvir. E eu não podia porque tinha um concerto na época. De repente, ele morre e eu vou para Brasília, na missa de sétimo dia. Na missa de sétimo dia, havia um ritual todo, aquela música toda litúrgica, a igreja lotada de todo o povo que amava Juscelino, a família inteira, os amigos todos, mas não tinha uma autoridade, aquele tempo da ditadura, que você se lembra, não tinha ninguém. Aí começaram a cantar aquelas coisas, Kyrie eleison, teté, teté, e eu fui com a Vera Brandt, estava hospedada na casa de Vera Brandt, que é uma grande escritora, era amiga íntima de JK, gostava demais dele, os dois se correspondiam. E ele, então, num certo momento, eu subi lá, não podia cantar. Aí eu fiz sinal para a Vera, ela falou, sobe. Eu subi, quando deu um hiato, um segundo, eu abri a boca, cantei a Tiflor do Céu. Foi uma emoção total na igreja, todo mundo chorava. Estava cantando no teatro, como é que chama São Pedro? Em Porto Alegre. São Pedro, Teatro São Pedro, né, em Porto Alegre. Fui cantar lá com o Roberto Sidon, me acompanhando ao piano, é um grande pianista também. Estava lá o General Bandeira. E o JK tinha morrido nessa época, se não me engano. Ou estava sendo caçado, qualquer coisa assim, politicamente, assim, relegado. Você não canta nada de seresta. Nada que lembre JK. Tem que fazer um programa, assim, brasileiro, música brasileira, o que você quiser, menos seresta. Falei, cheguei no palco, cantei todas as serestas que eu quis, não teve jeito. Ia me prender? Outra coisa também que aconteceu foi quando inauguraram aquele busto do JK lá em Brasília, com aquela foice, aquela coisa. É o Memorial JK. Eu inaugurei o Memorial também. Estava lá o Figueiredo. Estava toda aquela cúpula lá. Eu me lembro quem foi que me disse, não sei se foi o Coronel Afonso ou se foi o Murilo, o Carlos Murilo, que era tão amigo do JK. Aí o Madrigal cantou, teve um coral, aí eu cantei a Tiflor do Céu. Aí, logo depois, o Figueiredo passou mal, teve aquela coisa. Aí alguém me disse, olha, você fez mal para esse homem, você adoeceu o coração desse homem. Ele não podia ouvir isso de jeito nenhum agora. Eu não sou política, né? Eu sou apenas uma pobre cantadeira, como se diz em Portugal. Ditadura em nenhum aspecto é bom.
A única ditadura que deve existir é a ditadura do bom gosto, da arte. Essa é a ditadura que deve exercer, é dar livros para a criançada, é dar teatro, é dar música. Essa é uma ditadura boa, é obrigar as pessoas, obrigar, entre aspas, a dar oportunidade às pessoas de ouvirem boa música, de lerem bons livros, de ler bons livros, de ir ao teatro, não é? E de fazer um balé, de estudar balé, enfim, de desenvolver a sua personalidade. Mas, infelizmente, no Brasil não chegamos ainda a esse ponto de dar ao povo essa possibilidade. São duas paixões na minha vida. O Rio é uma abertura assim para a alegria, né? Belo Horizonte eu acho mais uma abertura assim mais para reflexão. Não sei, é diferente. Você chega àquele mar, aquela montanha. Eu moro em Botafogo, num apartamento modesto, mas que tenho a alegria de ver de frente, eu tenho o Pão de Açúcar, que são o poente e a madrugada mais linda que você possa imaginar. A lua nascendo atrás do morro. É lindo, é uma paisagem linda. E atrás, de braços abertos, meu quarto, Cristo Redentor. Então, são os dois cartões postais mais bonitos. Fui abençoada por Deus com essa voz, não é, que eu tenho, com essa pouca voz, mas a voz suficiente para eu me expressar, não é, junto ao povo. E por essa sensibilidade, às vezes até um pouco demais, um pouco exagerada, e por ter amigos muito bons, enfim, por ser mineira é muito bom. Ser mineira é bom demais, adoro ser mineira. Abria a janela e olhava o longe azul das montanhas. Sino da igreja de Lourdes batia Ave Maria. Fazia em nome do Padre, o horizonte encandecia, e minha alma se escondia no ouro do sol borrente. Um cheiro bom de guisado se evolava da cozinha. Minha mãe me chamava. Na mesa postas terrinas, feijão grosso, angu, torresmo, lombinho de porco assado, couve picada fininha. De sobremesa, arroz doce, de cidra e queijo de Minas. Para completar, cafezinho quente e ralo, assim convinha. Na cabeceira da mesa, meu pai, voz grossa e macia. E a conversa se fazia, sobre tudo se falava. Meus irmãos tumultuavam, 5 homens, 5 meninas. Minha mãe olhava tudo, de vez em quando sorria. Na neve do jasmineiro, a noite se embranquecia. Amigos vinham chegando, violões apareciam. Já nascia a madrugada, mas dormir ninguém queria. Os queixumes de uma voz, outras em coro se uniam, e a serenata acendia ouro esquecido de estrelas nos céus de Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Tá aí, Capo. Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Vou seguir